A paz do Senhor Jesus. Hoje, 11 de maio de 2024, sábado, quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu estou muito grata da presença do Senhor Jesus na nossa vida, na presença de Jesus na sua vida. Pois se você para ouvir essa palavra de Deus, é porque você reconhece que o reino do Senhor Jesus é importante para a sua vida. E nós precisamos estar gratas a Deus, pois diariamente Ele lança na nossa vida palavras de direção, palavras de ânimo e de estratégia para nós seguirmos rumo à vida eterna e à nossa salvação. A palavra de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Essa palavra foi lançada para a vida do rei Jeoás. O rei Jeoás era o rei da época em Samaria, no Reino do Norte. E a palavra nos diz que o profeta Eliseu adquiriu uma doença incurável e já nos seus últimos dias de vida na terra, o rei Jeoás foi visitá-lo. Quando Jeoás chegou e viu a situação do profeta Eliseu, ele o abraçou e chorou, pois o rei Jeoás reconhecia quem era o profeta Eliseu para Samaria. Nesse momento, o profeta Eliseu lança uma palavra profética sobre o reino de Samaria, dizendo que através de Jeoás daria a vitória contra a Síria e que o rei Jeoás seria como uma flecha, que a vitória do Senhor estava presente na vida dele e que o próprio rei seria a flecha da vitória. Nesse momento, Eliseu, ele lança um ato profético na vida de Jeoás, onde ele diz: está vendo esse arco e essa flecha? Vai na janela, mira para a região da Síria e lança as flechas. Assim será você nas mãos do Senhor. E assim tem que sermos nós nas mãos do Senhor. Que hoje nós sejamos como uma flecha na mão do Senhor Jesus, onde o Senhor nos guiará rumo à vitória. Nós, quando somos submetidos totalmente à palavra do Senhor, mesmo que o processo seja difícil, seja um processo de luta, o Senhor, Ele nos lançará para o local correto, para nós termos bonança, vitória e colher frutos preciosos para a nossa vida. Mas precisamos ser resilientes, ser fortes. A palavra do Senhor, ela diz que mesmo num dia mau, se nós nos mostrarmos frouxo, pequena é a nossa força, pequena é a nossa fé. Isso está escrito no livro de Provérbios 24:10. Talvez quando você me escuta dizendo hoje que nós somos flechas na mão do Senhor Jesus e o Senhor Jesus nos lançará rumo à vitória, talvez você esteja num dia mau e não consegue reconhecer essa direção que Jesus está te dando. Mas é no dia mau que nós mostramos que a nossa fé é grande. Independente desse processo, da situação que você esteja vivendo, creia que se você está alicerçado em Jesus, que se você coloca a sua confiança no Senhor, Ele te lançará como uma flecha rumo à vitória que você precisa. Eu creio nessa palavra. E eu sei que nos dias de dor, que nos dias de luta, que nos dias de frustração e decepção, ficamos chateados, algumas vezes até titubeamos, mas nós olhamos para Cristo e compreendemos que o processo pode ser difícil, mas Deus, Ele nos levará aonde Ele quer que nós cheguemos. E esse local
é o local da nossa vitória, é o local da nossa bonança, é o local onde vamos fazer uma colheita de abundância de vida. A meditação de hoje diz: se Deus falou, não importa o cenário, ele cumprirá. O cenário que Jeoás estava vivendo não era um cenário agradável. Era um cenário de luta, onde o reino da Síria ele estava ameaçando constantemente o reino de Israel, onde o profeta de Deus estava à beira da morte. Não era nem um pouco um cenário que demonstrava vitória, bonança de vida. Mas Deus, ele cumpre os propósitos independente da circunstância. Mesmo o profeta Eliseu no seu leito de morte, mesmo o rei Jeoás se sentindo ameaçado e fragilizado, Deus, ele foi capaz de lançar palavras proféticas, de dar vitória para aquele reino. E assim é Deus na nossa vida. Mesmo nós nos sentindo fragilizados, passando por um momento de dificuldade, ainda assim Deus lança na nossa vida palavras proféticas, que seremos como flechas e teremos vitória. Amém. Como é gostoso, como é bom e poderoso ouvir Deus falar conosco. Eu tenho certeza que se você está me escutando, essa palavra é profética para a sua vida. E essa palavra é profética também para a minha vida. Nós somos como flechas na mão do arqueiro, na mão de Deus Todo-Poderoso, que nos está lançando para um reino de vitória, para uma base de vitória. Eu creio nessa palavra e eu creio que você também sentirá que Deus está falando com você hoje. A leitura bíblica hoje está em João 7, onde eu quero compartilhar uma passagem de Jesus que vai falar também muito conosco. Jesus, ele passou por diversas lutas aqui na terra. Ele foi enviado por Deus, ele era Deus, ele sim tinha todo um preparo espiritual, pois ele é onipotente, ele é onipresente, ele é todo poder. Mas, diante do propósito que ele tinha que seguir aqui na terra, por diversos momentos, Jesus teve vários entraves. Essa passagem encontra-se no capítulo 7 de João, e eu quero dividir com os irmãos o versículo 10 até o 18, que diz assim: Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom, e outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. O Senhor Jesus, ele estava no ápice do seu ministério. Por onde ele havia passado, ele fazia milagres, milagres de cura, palavras de bênção, palavras de sabedoria. E os judeus começaram a persegui-lo, Jesus. E a palavra nos diz que muitos achavam ele uma ótima pessoa, achava que tinha possibilidade dele ser o Messias, dele ser um profeta, mas também na mesma proporção tinha uma parte daquela multidão que murmurava contra a pessoa de Jesus, falando que ele era um enganador.
Quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós estamos servindo a Deus de forma verdadeira, do mesmo jeito que pessoas se levantará e te reconhecerá como uma mulher e um homem de Deus, como se você está realmente no caminho certo, também levantará pessoas que falará mal de você. O reino aqui no mundo, o reino mundano, não é brincadeira. O príncipe das trevas, o inimigo das nossas almas, o Satanás, ele não está de brincadeira. Jesus, por diversas vezes, nos alerta para a gente orar sem cessar, para a gente vigiar, porque o inimigo, ele não brinca. E ele quer armar uma cilada para nós, pessoas que estamos no caminho de Deus, cair e desanimar. Nós precisamos compreender que a partir do momento que nós ligamos para o que as pessoas falam sobre nós, se nós começarmos a dar ênfase mais para o que o mundo diz a nosso respeito, nós não serviremos a Deus de forma correta. E nós não conseguiremos jamais percorrer o caminho que Deus está nos traçando. Quando você está no propósito, da mesma forma como ocorreu com Jesus, ocorrerá conosco. Muitas pessoas se levantarão a nosso favor e a falar bem a nosso respeito. Mas também, na mesma proporção, levantará pessoas que vão falar mal de nós, que vão querer denegrir a nossa imagem e usar do evangelho e da doutrina, muitas vezes, para falar de forma pejorativa a nosso respeito. Mas nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos seguir e fazer o ID. Como Jesus disse, ele não veio para falar de uma doutrina do mundo, mas sim, ele veio para falar da doutrina daquele que o enviou, da doutrina de Deus, do reino de Deus. No próprio versículo 18, Jesus ele diz: quem fala a si mesmo busca a sua própria glória. Se nós começamos a entrar na onda mundana, que o que as pessoas estão pensando, se estão seguindo, se estão falando bem de nós ou mal de nós, nós estamos procurando a glória para nós mesmos. Mas se a gente vem para cumprir o ID de Jesus, a glória que estamos procurando é a glória de Deus. E é essa glória que importa. Não procure andar conforme o que as pessoas dizem a seu respeito, mas procure andar conforme Deus diz a seu respeito. A nossa verdadeira identidade está em Cristo e é isso que importa para nós. Não desanime com o processo que você passa. Não desanime com a dificuldade que você está passando. Talvez Deus está permitindo tirar muitas coisas da sua vida. Mas saiba que a vitória, assim como você está caminhando como uma flecha, a vitória de Deus, que talvez possa ser muito diferente do que você almeja para a sua vida hoje, talvez seja com menos coisas, com menos pessoas, mas saiba que quando buscamos a glória de Deus, toda a satisfação plena no Senhor Jesus, vamos encontrar. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida e que os atos proféticos, as profecias que Deus lança na nossa vida, as promessas que o Senhor Jesus lança na nossa vida, que você possa crer e ter fé que isso se cumprirá. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã. Deus abençoe.